Olá, prezados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a esta reflexão, gravada nesta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, no Centro Espírita Harmonia e Fé, casa de estudo, trabalho e oração. Casa que já se encontra preparada desde as primeiras horas do dia, tanto no plano material como no plano espiritual. Vamos então pedir ao Criador, ao Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Francisco de Paula Vitor, Padre Vitor, e aos nossos guias que nos auxiliem. Primeiro, no entendimento da mensagem de hoje. Em segundo lugar, no aumento do nosso conhecimento na doutrina e no Evangelho. Terceiro, na aplicação dos ensinamentos no nosso dia a dia, servindo a obra divina. E, por último, na nossa evolução moral e espiritual, como é a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus afirmou que onde se reunissem duas ou mais pessoas em seu nome, ele ali estaria. Então, com a certeza da presença do Cristo entre nós, nesse encontro virtual, deixemos por alguns minutos nossas preocupações materiais e vamos abrir os nossos corações e nossas mentes para os ensinamentos de hoje. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, hoje nós selecionamos uma parábola, nós vamos fazer uma revisitação, a essa parábola que se denomina Diante do Juiz. Essa parábola ela foi anotada no Evangelho por dois evangelistas. Lucas, capítulo 12, 58, versículos 58 e 59, e por Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. O texto de Lucas, nós vamos passar pelos dois textos, mas nós vamos ver que eles são muito próximos. Mas só para que a gente possa ampliar assim a nossa reflexão. Então Lucas, o texto de Lucas diz o seguinte: ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. E o texto de Mateus, que diz o seguinte: entra em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Muito bem, queridos irmãos, a que se refere esta parábola? Nós vamos verificar que essa parábola nos lembra a reencarnação e nos alerta sobre a justiça da lei de causa e efeito. Jesus inicia
no primeiro versículo, né, falando: concilia-te depressa com teu adversário. Então vamos por partes, né? O que é conciliação? Conciliação significa entrar em acordo, harmonização, congraçamento, estar em paz. E diz, né, concilia-te depressa. Por que depressa? Quanto mais cedo quitarmos os nossos débitos, melhor. De preferência, na atual reencarnação. Nesta parábola, então, meus irmãos, o Mestre Jesus nos faz uma exortação, ou seja, uma convocação para nos reconciliarmos com os adversários enquanto é tempo, porque existe a lei de justiça e seu efeito é inevitável. Mas conciliação com quem? Então vamos nos conciliar depressa, né? Não perder tempo, mas nos reconciliarmos com quem? Aí nós poderíamos pensar num duplo aspecto, né? Não só a conciliação com o próximo, mas também a conciliação com nós mesmos. Então é um chamamento de Jesus à nossa consciência, não só em relação ao outro, ao nosso próximo, mas também com relação a nós mesmos. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque nós sabemos que não podemos ir a Deus sem passar pelo nosso semelhante. Não é possível nós buscarmos o Criador guardando mágoas, guardando ressentimentos contra os irmãos em nossos corações. É necessário, portanto, fazermos um desarmamento íntimo, ou seja, retirar do fundo de nossa alma sentimentos baixos e viciosos que não encontrem respaldo na lei do amor. E, meus irmãos, quais seriam então esses sentimentos? O sentimento de ódio, raiva, ira, mágoa, inveja, egoísmo, falta de caridade, maledicência, desamor e muitos outros, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos e guardamos ainda muitos desses sentimentos em nossa alma, em nosso coração, não é verdade? E, meus irmãos, uma questão de oportunidade, agora também que nós estamos passando, estamos vivendo uma nova era, né, de transformação do planeta em um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse é um tempo oportuno para cultivo de virtudes, né? Principalmente o perdão. E nós vamos ver a importância do perdão, né, em toda essa questão aí de causa e efeito. Nós temos também que buscar a paz, né? Nós falamos muito em paz, mas essa paz que nós devemos buscar é uma paz que não vem de fora, ela não é importada, é um processo que vem de dentro para fora, de exportação, né? Vai de nós para o mundo. Jesus, um outro trecho, ele fala: enquanto estás no caminho com ele, com seu inimigo, né, com seu adversário. Então Jesus nos adverte: nenhuma oportunidade deve ser descartada ou adiada, porque geralmente hoje nós estamos lado a lado
com antigos desafetos. E não podemos perder nenhuma oportunidade, né? E nem adiar essa providência. Portanto, meus irmãos, a reencarnação é um recurso divino precioso para a reaproximação entre nós e nossos adversários. É um meio muito eficiente para nós resolvermos conflitos e reatarmos laços desfeitos no passado, seja nessa reencarnação ou em reencarnações anteriores, né? Reatarmos esses laços desfeitos com caridade e com perdão. Vale a pena lembrar que Jesus não nos ensinou somente com a parábola. Mais tarde, né, durante a sua passagem aqui no planeta Terra, ele deu o seu testemunho. No último momento da sua vida terrena, suas derradeiras palavras foram de perdão aos seus algozes. Mas, pensando novamente em nós, quem são os nossos adversários? Na verdade, adversários talvez nem seja um termo muito preciso, né? Esses adversários aí seriam os nossos desafetos desta vida ou de outras reencarnações anteriores, mas também encontram-se dentro de nós, né? Como seres imperfeitos, nós temos nossas imperfeições, e normalmente elas é que nos levam a situações comprometedoras. Muito bem, e quem seria então o juiz, o tribunal? O nosso juiz, né? Nós já vimos isso em várias outras oportunidades. O juiz é a nossa própria consciência, que clama por reparação. É ela, então, que avalia nossos méritos ou deméritos. É quem profere a nossa sentença. É a nossa consciência, portanto, que nos absolve ou nos condena. Como que isso acontece? As leis naturais, né? A lei de Deus, ela está impressa em nossa consciência. Isso está lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né? Pergunta 621. Então, nós somos os juízes de nós mesmos, condenando ou absolvendo-nos constantemente. Vemos aí retratada, portanto, a lei de causa e efeito, né? A cada um conforme as suas obras. Mas Jesus nos fala em prisão, né? O que seria então a nossa prisão? Pode ser uma reencarnação, ou seja, uma reencarnação pode simbolizar uma prisão, onde o espírito encontra-se encarcerado na cela da carne, cumprindo uma sentença por prazo determinado. Mas pode ainda ser parte de uma reencarnação ou mais de uma reencarnação, né? Dependendo da situação. Muito bem. Jesus ainda adverte, né? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo, o último ceitil, né? Ou o último centil. Mas como é que ocorre então esse pagamento, essa quitação? Bom, no caso do ofensor, a quitação com a lei ocorre em um processo em 3 etapas complementares, né? Então ele passa pela fase ou pela etapa do arrependimento, que é
que ocorre a partir do momento em que nós tomamos consciência do mal que causamos. Passa numa segunda fase pela expiação, né? Ou seja, aí já é o efeito, né? Então pode ser através da dor, do sofrimento ou uma limitação decorrente do mal causado. E terceiro, nós só vamos quitar, como ofensores, nós só vamos realmente quitar o nosso débito com a lei quando nós partirmos então para a reparação, né? Que é o bem realizado voluntariamente ao ofendido. Então, meus irmãos, vejam que nós temos que, para nós quitarmos, estarmos quites com a lei divina, nós temos que passar por essas 3 etapas. Nós temos que nos arrepender, né? Um arrependimento verdadeiro. Temos que passar pela expiação, através da dor, do sofrimento ou da limitação decorrentes daquele episódio. E temos também que finalmente fazer então a reparação, né? Fazer o bem àquele a quem anteriormente nós ofendemos. Você está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Muito bem, e no caso do ofendido? Mas o ofendido também tem algo a quitar? Tem. A quitação da lei do lado do ofendido se dá com o perdão sincero e caridoso, incondicional, sem rancor, sem desejo de vingança, né? Ou seja, às vezes a pessoa até comenta e fala assim: não, perdoar eu perdoo, mas eu não quero nem conversar mais. Não é o caso, né? Então tem que ser realmente um perdão incondicional. Somente dessa forma, né, nós, como ofendidos, nós vamos ter a nossa quitação com a lei divina. Muito bem, e a expiação, então? A expiação, ela pode ocorrer nesta vida ou em outra vida, quer dizer, nessa reencarnação ou em outra reencarnação. E pode ser transformada em uma prova ou uma missão, né? É só uma questão de boa vontade, ou saber ver com bons olhos, né? Não é um castigo, é um período de aprendimento, né? Então muitas das vezes é uma questão de, às vezes, suportar aquela expiação com resignação, né? Sabendo que aquilo que nós estamos passando teve uma causa e o que nós estamos passando é o seu efeito. Observem que Deus, Ele não quer a morte do pecador, Ele não quer excluir o pecador, Ele quer a morte do pecado, né? Deus quer que o pecado seja eliminado e não o pecador. E por que Jesus afirma ainda, né, que pagarás até o último centavo? Porque, de acordo com a lei de causa e efeito, meus irmãos, nada passa impune, nem mesmo aquilo que nós julgamos às vezes ter uma relevância menor, uma coisa sem importância, né? Mas o que acontece é que mesmo nas mínimas infrações o indivíduo sempre é chamado à reparação. Meus irmãos, então, diante desse texto, né, maravilhoso do Evangelho, mais uma bonita parábola de Jesus, quais
conclusões que nós podemos tirar. Bom, em primeiro lugar, sem o perdão não se pode chegar a Deus, né? Sem dúvida, nós temos que caprichar um pouco mais nas situações que nós enfrentamos, né? E começar às vezes a perdoar as coisas menores que nós achamos, né, que são menores, para que nós possamos realmente em outras situações, né, também exercer o perdão. Segunda conclusão, o perdão é a mais bela expressão da caridade e do amor. É difícil, né? Mas é uma expressão máxima da caridade e do amor. Que nós nos sentimos, às vezes, insultados, né, por uma outra pessoa, e a forma mais bela de nós enfrentarmos essa situação é realmente com ações de caridade e de demonstração de amor sincero, né? Terceira conclusão, o perdão funciona como uma carta de alforria, né? Quer dizer, uma carta de libertação. Para quê? Para que nós nos libertemos em busca do eu divino. Enquanto nós estivermos ainda, né, presos a situações do passado, né, nós não nos libertamos e não podemos nos conhecer melhor, não podemos finalmente fazer aquela nossa conversão íntima, né? E quarta conclusão, que o bem proporcionado pelo nosso perdão, ele vai agir sobre o nosso adversário, mas primeiro ele age em nós mesmos, pacificando a nossa consciência, né? Ou seja, dobrando o juiz, convencendo o juiz, que é a nossa consciência, né? Que nós realmente passamos por aquilo, que aquilo não vai acontecer novamente. Então, meus irmãos, essa era a reflexão que nós gostaríamos de deixar para essa quinta-feira, né? Mas eu gostaria de aproveitar então a proximidade do Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, e por estarmos em pleno mês de maio, vamos elevar o nosso pensamento a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa, orando para que ela estenda o seu manto protetor sobre todas as mães e todas as famílias do planeta Terra, de forma a continuar a proteger a todos durante esta necessária transição planetária materializada pela pandemia do novo coronavírus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja.